Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo muito simples, assim, que talvez sirva um pouquinho como síntese de dinâmicas relacionais várias, assim, de muitas mensagens que eu tenho recebido sobre, meio que pedindo a minha opinião sobre dinâmicas de relação, assim. E eu fico, como é que eu posso dizer sobre isso, né? Como é que eu posso dizer sobre isso? O canal hoje em dia foi muito virando isso, né? Falar sobre relacionamentos mesmo, assim. E as histórias vêm e eu fico com muita dificuldade de falar, porque eu acho que é muito complexo esse assunto. É muito complexo mesmo o limite das coisas. Vou ler a pergunta. Tá? Pergunta da Lorena Fortellini, nesse vídeo aqui de ontem, que é sobre essa pessoa que está apaixonada e por uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença terminal e tal. Algumas partes me fez pensar sobre a tal da responsabilidade afetiva, tão falada atualmente. Até que ponto devo seguir meu desejo, minha vontade, que pode mudar a qualquer momento quando ele está relacionado com outra pessoa. Seu desejo em relação a essa outra pessoa, que nesse caso está numa situação fragilizada, né? Essa outra pessoa que tem uma doença e tal, mas poderia não ser, assim, o seu desejo em relação ao outro, né? Esse limite. Sempre me vem o receio de machucar a pessoa, de seguir o meu desejo sem nenhuma responsabilidade perante o outro. Penso que não somos 100% responsáveis pela vida do outro. Afinal, ele também faz escolhas. Mas ainda assim me vem a angústia de estar usando a pessoa, né? Então, qual é esse limite da atuação do seu desejo em relação ao outro? Bom, vamos lá pensar sobre isso? Eu acho assim, essa conversa, esse assunto dos limites da tua atuação em relação ao outro, da tua experiência de desejo em relação ao outro, de quando que você pode fazer mal para o outro ou não, como que você opera isso, como que você, né, pode vivenciar uma relação, mas sem atropelar o outro e tal, e quando que você passa por campos de justamente não responsabilidade afetiva, né? Eu acho assim, de verdade, gente, eu escuto muitas histórias hoje em dia, muitas assim, vocês não fazem ideia, uma quantidade enorme de coisas, e algumas delas têm tonalidades parecidas e outras não e tal, e é muito difícil de conseguir determinar limites nas coisas, né? De falar isso sim, isso não, isso sim, isso não. Às vezes eu caio nessa bobagem de fazer isso, mas não acho que vale a pena, assim. Eu acho que tem alguns casos que são claramente problemáticos mesmo e outros não. Mas eu acho que assim, se a gente retirar um pouco esse campo do problema muito claro dos relacionamentos abusivos, a gente tem duas pessoas numa relação, né? A gente tem duas pessoas fazendo escolhas numa relação. A gente tem duas pessoas que estão ali operando o desejo delas. Então a gente achar que o nosso desejo está submetendo o outro por essência é retirar a autonomia do outro. Isso é muito delicado, porque várias vezes o outro é frágil, várias vezes o outro quer submeter, o outro vai submeter, o outro se estrutura de um jeito que ele é muito carente, o que ele vai, e você percebe isso, e você atua coisas assim e tal. Então você pode rapidamente se perceber numa situação de domínio da história, né? Isso acontece com várias pessoas, eu acho, que de repente se dão conta de que estão dominando o outro, mas que estão tendo algum gozo ali, algum prazer nesse processo, que querem estar ali, que também se divertem com aquilo, e não são más pessoas por isso, necessariamente más pessoas por isso, né? Que às vezes querem aquela transa, querem aquele encontro, mas o outro está mais investido, por exemplo, do que você. Isso existe. E isso é o quê? Isso é ser irresponsável, efetivamente? Não sei, né? Acho que é muito diferente da história do vídeo de ontem, claro, muito diferente. Mas eu acho que, então, traçar o limite do desejo, do seu desejo, do desejo em relação ao outro, a gente poderia falar de acordos, então. Tá claro o acordo, mas acho que o acordo nem sempre resolve. Eu vejo muitas histórias de gente que tem acordos de gente que tem acordos muito claros, mas que as neuroses ainda assim existem, e os sofrimentos existem. Os acordos estão claros, mas as neuroses continuam existindo, né? Porque os acordos estão no campo da consciência, os acordos estão no campo do discurso aqui, da camada do discurso, mas esse discurso engendra outras demandas que não estão ditas, né? Então eu vou dizer isso para que você diga aquela outra coisa que eu não quero que você diga. Tem uma série de estruturas acontecendo nos acordos que não estão exatamente nos acordos. Então os acordos não resolvem tantas vezes, né? E os desejos operam por debaixo dos acordos ou se utilizando dos acordos. Então é mais complicado sempre. É bem mais complicado sempre. Então para você olhar uma situação,
olhar e reolhar e reolhar e reolhar a situação, é difícil pra caramba. Por isso que eu estou tentando me retirar dessa colocação de dizer isso ou aquilo outro. Mas uma coisa que eu acho, de verdade, é que se você está se perguntando sobre o seu desejo em relação ao outro, se você está se colocando essa questão, se você está pensando sobre isso, isso já é cuidado com o outro. Isso já é algum índice de que você não é um canalha. Porque quem é canalha mesmo, canalha, ou o tal do vilão, o nosso vilão que a gente inventa, ou que às vezes existe mesmo, mas o tal do vilão, ele está operando o sadismo dele sem pensar sobre o outro, ele está só com prazer nisso. Ele não tá ali com cuidado, pensando o que eu estou fazendo aqui, tem um gozo meu nisso, tem um prazer meu nisso e tal, mas eu percebo que o outro está vivendo uma outra coisa, o que eu posso abrir com isso? Né? O que eu posso abrir de diálogo com o outro em relação a isso? Acho que talvez o caminho também, de novo, seja esse. Né? Então, perceba essa situação acontecendo, pensa sobre isso, é viável falar sobre isso ou não? Né? Como que você vai, nesse sentido, conseguindo aproximar não só o teu desejo da sua ação e da sua reflexão, mas do diálogo sobre aquilo, né? Eu acho que isso é um bom caminho. Então, se você está pensando sobre isso, é provável que você não seja um canalha, né? Isso é uma primeira regra, talvez, né? Tá pensando sobre, cara, tá se perguntando, tá se olhando e se perguntando. Então, você tem alguma responsabilidade nesse sentido. E aí como é que você, então, faz uma mediação entre o seu desejo, o pensamento sobre o seu desejo e a conversa sobre isso? E faz isso se retroalimentar para que não haja uma distância tão grande entre o que você acorda, o que você conversa, né? O que você está processando com o outro e o que você está desejando, fantasiando, construindo, operando, atuando. Então você vai tentando aproximar essas coisas, aproximar talvez os acordos dos desejos, né? E não fazer os acordos serem só uma atuação invertida de um desejo que na verdade quer se colocar de um outro jeito, sabe? Então você acorda aquilo, você faz aquele acordo, isso acontece muito. Você faz aquele acordo justamente para poder burlar aquele acordo. Você faz aquele acordo para poder cobrar o outro pela realização daquele acordo. Você aceita aquele acordo para poder se vitimizar por aquele acordo. Você propõe aquele acordo para poder se culpabilizar por ter proposto aquele acordo, ou para poder cobrar o outro, ou o que seja. Mas então, como é que a gente consegue aproximar os nossos desejos dos nossos acordos, dos nossos diálogos? E aí eu acho que vai ficando mais responsável. Então, mais aproximado do nosso desejo e do diálogo e do acordo em relação ao outro. E assim, mais com uma relação mais esclarecida nesse sentido. E quanto mais esclarecido, mais o outro tem a possibilidade de escolha. Menos você está ludibriando o outro. O problema acontece quando você produz essas farsas, produz uma quantidade enorme de farsas que estão ludibriando esse outro, né? Mas que, então eu acho que a senha é quando você percebe que você está operando um prazer ali e tal, e que o outro está num outro campo em relação a isso, talvez seja o caso de começar a fazer esses diálogos sobre qual é o seu desejo aqui, qual é o meu desejo aqui, o que a gente acorda a partir daí. Mas isso requer coragem, né? Isso requer alguma coragem. E não só a atuação desse gozo, desse prazer, sei lá, se utilizando do outro, né? Porque aí não adianta também pensar sobre isso, mas continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Não, eu estou pensando, estou me perguntando. O que eu estou dizendo é, se perguntar é um sinal de razoabilidade, mas só se perguntar e continuar atuando do mesmo jeito, será que conta? Vamos adiante com essa conversa, vamos abrir esses campos, né? Não é fácil, porque pode abrir campos que são arriscados para você também, sabe? Faz sentido? O que vocês acham? Minha opinião só, como sempre, só uma impressão. O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, vai saber, quem sabe ele serve pra alguém. Comenta aí embaixo, lê os comentários são a coisa mais importante desse troço desse canal, que eu acho, são os comentários, eu acho mesmo, de verdade. Lê os comentários, comente e vamos fazer esse diálogo continuar andando, tá bom? Amanhã eu volto com mais um vídeo, mais uma impressão, mais uma tentativa de alguma coisa que possa, talvez, deslocar a gente um pouco do lugar onde a gente já tá.